mudou. E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CD. Tá chegando a vendedora mais cara de pau do Brasil, Karina Pólido! Bora botar fogo no parquinho! Boa noite, boa noite, boa noite. Sim, cancela o Netflix porque é noite do nosso Sem Filtro. Aliás, um programa para pessoas de extrema coragem. É isso mesmo. Mostrar as coisas que você faz direitinho é a coisa mais fácil do mundo. Agora eu quero ver mostrar os seus erros. Escolhas mal feitas, programações que não aconteceram de fato, pessoas que te enganaram. E aí? Quem tem coragem? Principalmente quando a gente fala também da vida pessoal, né, gente? Quem vem para o Sem Filtro? Pessoas de destaque, da mídia, empresários de sucesso e o convidado dessa noite já eu vou contar. Porque, o tamanho da ficha dele, eu acho que eu vou ter que ficar o programa inteiro lendo. Não vai dar, tá? Não vai dar, mas ele vai contar um pouquinho disso. Daqui, a vendedora mais cara de pau do Brasil. E eu vim armada para esse Sem Filtro, porque uma edição tão especial dessa, né? Não poderia deixar de vir armada. Tô aqui preparada com meu óleo de peroba, porque à noite a chapa vai esquentar. Já quero, claro, pedir desculpas, né? Não sei o que pode acontecer aqui hoje. Será que eu tenho que chamar advogado, alguma coisa aí para me defender? Eu não sei o que é que vai acontecer, mas eu já vou começar a pedir ajuda, meu povo, porque vocês vão ver esse convidado completamente sem filtro, como ninguém nunca viu antes. Olha lá, gente, vou ler um pouquinho da ficha, que nem deu para botar na minha ficha. Eu pus no celular, porque a ficha dele é uma carta gigante. Vamos lá, olha lá. Delegado de polícia, da divisão de operações especiais. Diretor de vários departamentos. Foi o único não americano instrutor da SWAT, gente, no departamento de polícia em Miami. A coisa não é fraca não, tá? Não é fraca não. Aliás, vai compartilhando aí, porque essa edição vai ser muito especial. Há 45 anos representando o Brasil nas competições de tiro. E eu tô sabendo que ele... daqui a pouco eu conto essa parte. Deixa um spoiler aqui da dança do tiro, tá? Agora o nosso mais novo destaque no projeto Os Força do Bem. Gente, olha que legal. Onde é que nós estamos? Aqui no CT Hub, que é o seu maior hub de tecnologia e segurança da América Latina. E ele tem um programa aqui na grade também. Gente, com vocês nessa noite tão especial. E eu tô completamente honrada, orgulhosa, porque hoje à noite é aula, viu? O nosso querido delegado Maurício Freire tá aqui. Que delícia ter você aqui! Boa noite, Karina. Boa noite a todos que nos acompanham aí desse programa maravilhoso, Sem Filtro. É uma alegria, a honra é minha poder estar aqui com você. Parabéns pelo trabalho que você tem feito. E vamos lá, né? Vamos lá. Parece que não vai ser fácil. Não é possível você falar que alguma coisa não é fácil. Gente, as coisas que você faz é tudo difícil. Tem que ter muita coragem e muita disciplina. Sem filtro é fichinha. Você já teve algum erro na sua vida? Você não erra. Imagina, a gente erra todos os dias, né, Karina? Errar é humano. Persistir no erro é que é burrice, aí é diferente. Aí é danado. Mas errar, a gente erra sempre. Por mais que você se prepare, treine, né? Muitas vezes a gente, numa operação, ensaia a operação quando é possível. Né? Você no voo do helicóptero, você treina a emergência todos os dias. E ainda erra, lógico, é ser humano. Meu Deus, gente, imagina o treinamento. Imagina só, e pula, e vai. Dor não existe, né? Dor não existe nesse teu trabalho. Dor é psicológico, né? Dor é totalmente psicológico. E quando a gente fala isso, às vezes, para os alunos, eles acham que é brincadeira. Né? Então, eu não vou falar cientificamente aqui, eu vou deixar para a parte científica vir para algum médico, algum psiquiatra, psicólogo.
Mas eu vou te dizer uma coisa, você já cortou a ponta do dedo com uma folha de papel, com uma linha fininha algumas vezes? Danado aquilo. É danado. Você nem sabe aonde você cortou. Quando você vai lavar a mão, você entra com agente químico que é o sabão. E aí arde. E você aí olha e fala, estou ferido. Isso. Não é? Qualquer coisa que você vai fazer, pegar, tocar, aquilo dói e lembra. Você nem sabe onde aconteceu aquilo. Não. Então a dor é psicológica. Olha isso, acabei de ter uma aula de dor aqui, tá bom, tá bom. Mas eu fico assistindo esses filmes, assim, hollywoodianos, e fala muito da tal da tortura, né? Diz que a pior tortura, é verdade? É aquela debaixo da unha que faz assim? Não sei porque nunca fui torturado e nunca torturei ninguém, não. Gente, é sem filtro, é sem filtro. Eu acho que a pior tortura deve ser, eu sei que a física deve ser dura, mas a tortura psicológica é muito pesada, né? E a gente vê... justamente nessa fase que a gente está muito forte da violência contra a mulher, quando você vê aí uma das consideradas 3 melhores posturas pelas Nações Unidas, que é a Lei Maria da Penha, você fala, meu Deus, mas tem 60 mil estupros por ano, 150 mil pessoas violentamente agredidas, quer dizer, ainda estamos muito longe disso, e muitas dessas agressões não são físicas, são agressões psicológicas, né? É aquela dependência que às vezes a pessoa tem e que acaba não saindo disso. Então, eu acredito que a dor psicológica é muito forte. Não, eu super concordo. Aliás, vou até avisar vocês que o palavrão aqui tá permitido, tá? Meu palavrão, ele usa lacinho e veste pantufa, então tá tudo bem que aqui é sem filtro. Mas olha que interessante, eu tive a honra de participar daquele treinamento do Defense feminino. E o maior, né, motivo das agressões é a tortura emocional mesmo, porque o cara tava lá gritando, botando medo nas meninas, nas mulheres, e ao invés delas vazarem e saírem correndo, elas ficavam congeladas e outras dá. Aí depois que vinha, né, a agressão física, mas inicialmente aqui, ó. Normalmente começa numa discussão e ninguém quer perder na discussão. Então um discute, outro fala mais alto, vai se aproximando, entra naquela chamada área íntima, onde você consegue dar um tapa na pessoa, agredir a pessoa, e a pessoa continua naquilo e continua na luta. Nossa. Justamente o que você fez, aquele sábado maravilhoso do Defense Feminino, é ensinar pequenas regrinhas, pequenas técnicas do Aikido, através do Aikido, né, uma boa parte Aikido, você sair daquela agressão, você justamente fugir. Dá o pinote. A gente fala que a arma mais antiga e mais aperfeiçoada do mundo é o pinote, é virar as costas e sair. Você se livra de tudo, né? E a pessoa quer ir ao encontro daquilo. Não medir Ela força, busca né? o encontro e quer medir força. E evidentemente que o homem sempre será mais forte do que a mulher. Mas você viu que com aquelas técnicas, né, mesmo as pessoas mais franzinas conseguem sair de um instrutor treinado e grande. Eu tô com roxo até agora só para te comunicar, tá? Deve ter umas 3 semanas que a gente teve a experiência e é maravilhoso, gente, porque a gente fica o dia inteiro lá, profissionais altamente treinando, 500 faixa preta, né? Não sei, 555 faixa preta lá, o sensei, mais o Maurício, aí eles pegam assim, vamos lá, como é que foge disso? Aí o cara faz só assim, tudo é técnica, gente, é impressionante, acho que toda mulher merece passar por essa experiência. Eu acho que todo mundo devia fazer, eu acho que principalmente na escola, numa determinada época, aquela educação física que a gente fazia, através de vários esportes, né? Poderia inserir essas pequenas técnicas do Defense, porque, infelizmente, 76,4% das pessoas agredidas não são por pessoas desconhecidas, são de pessoas próximas de você, são parentes. É dentro de casa, é na escola, é no trabalho, é na vizinhança. Então são pessoas conhecidas e você precisa ter essas técnicas para sair daquilo, para não deixar, porque começa com a discussão, passa para a agressão, essa agressão vai ficando cada vez mais grave até o feminicídio. Então a gente precisa parar com isso, gente. Parar com isso. Parar de uma vez por todas. A gente que é mãe, né? Eu fico olhando assim pro meu filho também. Falo, gente, seria tão legal ele aprender isso aqui. Adolescente, fica andando na rua com o celular. Mas olha que interessante. A gente fala aqui de defesa pessoal. Tudo tem um cunho de... Não parte pro ataque. Não discute, não mede. É paz, né? É paz. Verdade. Mas quando a gente olha para você... Uhum. E aí a gente viu, aqui é o Maurício, tá bom? Pode ser, precisa ser o delegado, porque é o Maurício sem filtro, né? E ele chega armado, e aquela primeira impressão que a gente tem, primeiro vem de respeito,
Porque a gente vê você com armamento, depois pela autoridade, e depois que eu não sei se eu discutiria alguma coisa ali com você, porque tem uma sensação, né, de poder, da hierarquia, isso é legal, que hoje em dia as pessoas não precisam, é importante que isso a gente tenha essa reação, mas será que quando eu vejo alguém mais velho, só porque ela é mais velha, será que eu também não posso também ter o mesmo respeito, só do que eu tô olhando a sua arma? O que está faltando é justamente isso, essa falta de respeito, né, com as pessoas, saber que o meu direito termina onde começa o seu, né, saber os limites das pessoas, e não existe mais isso. Você vê o que acontece nas escolas, com os professores, com as professoras. Aquela pessoa que se dedicou, que fez tudo o que podia, pesquisou, estudou para lhe transmitir o conhecimento e são agredidas daquela maneira, são tratadas daquela maneira. Então não precisa estar armado para ser respeitado. Ao contrário, inclusive nas academias de polícia hoje a gente ensina o chamado uso progressivo da força. E a primeira parte do uso progressivo da força é como eu chego, como eu me imponho, como eu me posiciono, meu olhar, a minha impostação de voz, né? E aí, conforme o caso, você vai elevando o uso progressivo de força, né? Até chegar ao máximo que é a força letal. Mas antes disso, tem toda uma fase, né? Então, às vezes, conforme a pessoa chega, a maneira que fala, que imposta, né? Mesmo com respeito, você sabe que ali a conversa vai ser diferente. Ou é bom ou é ruim, né? Você já percebe. Você sabe que no meu trabalho eu defendo muito essa coisa do posicionamento das pessoas, né? Em relação à sua marca pessoal ou profissional. E aí eu faço uma analogia à guerra, que eu falo assim, ó, o sargento vai lá, o general vai lá e fala assim, soldados, assumam as suas posições. Aí cada um vai para um canto. Um pega a biribinha, o outro pega o spray de pimenta, o outro pega, né, a bazuca, o outro pega o óleo de peroba, cada um com a sua ferramenta. E aí ele dá ordem, fala, agora atacar. O que é que eu tenho percebido? As pessoas só andam atacando. Ninguém estuda a posição. Isso faz toda a diferença no teu trabalho, não faz? Faz, total. Né? As técnicas de operações especiais hoje divergem um pouco das técnicas mais antigas. Antigamente, o que a gente tinha, né? Você tinha alguns centros de pesquisa, como os Estados Unidos, como a França sempre foi, a Alemanha sempre foi um centro de pesquisa, mas você tinha aquele modo de agir meio militar. Mas o que é o modo de agir militar? Não estou falando de polícia militar, pelo amor de Deus. Polícia é uma coisa, militar, forças armadas, outra coisa. Então, na força armada, você vai para uma guerra. E você tem o inimigo. E o que você faz com o inimigo? Você extermina o inimigo. Né? Então, muito do início dessas atuações policiais, de operações especiais, mais delicadas, mais fortes, você tinha que usar essa técnica que você sabia. Depois de muitos estudos, você passou a entender que as polícias têm que ter um treinamento totalmente diferente, que é o quê? A polícia existe para preservar vidas. Muitas pessoas querem que a polícia exista para ir lá prender, acusar, fazer acontecer. Né? Sentenciar, não é isso. A polícia existe para buscar a verdade. Aconteceu um fato aqui, nós temos que, através de meio científico, de metodologia, a gente tem que saber a verdade do que aconteceu. Quem vai acusar é o promotor. Quem vai defender é o advogado. Quem deveria julgar, né? Quem deveria julgar fora de tudo isso é o judiciário, é o juiz. Né? O juiz é imparcial, deveria ser imparcial. Né? Assim como a gente deveria buscar a verdade, como deveria ter o acusador e o defensor. Então, essa separação é muito importante. Então, as polícias hoje, elas treinam para preservar a vida. Quem? Primeiro, a vítima. Segundo, o policial. Terceiro, aquelas pessoas que estão ali no entorno que não tem nada com isso. Dependendo da tua ação, pode agravar e pode ferir uma outra pessoa que não tem nada a ver com aquele fato inicial. E por último, a preservação da vida até do meliante, né? Para poder responder por aquilo que ele fez. Para pagar, né, gente? Nós não somos o carrasco, né? Que tem que ir lá e enforcar. Ele falou que não faz a tortura debaixo da unha. Ele falou que não faz. Nunca nem vi isso aí, nem em filme. Olha só. Mas olha que interessante, gente. E no meio desse planejamento, dessa estrutura, desse treino, houveram algumas falhas já? Me conta um erro. Sempre. Me conta um erro que você fala, nossa, não tô acreditando.
Olha, você imagina assim, a criação do grupo especial antigamente chamava Resgate, o GER, hoje de Reação, junto com o GAT, que é o correspondente da Polícia Militar, né? Você já esteve aqui com o meu querido irmão, o Coronel Luca, né? Que foi comandante brilhante do GAT. Então, você imagina aquele início de treinamento, vem a SWAT do Departamento de Polícia de Miami para cá, uma parafernália de equipamentos, aquela montanha de coisa, preparação, aula, 600 inscritos, começaram 60 no curso, terminaram 12. Uau! Entendeu? É a Vai caindo, força do destino, né? Só bater no sino ali. Todo aquele aparato todo, a SWAT vai embora, o pessoal pronto. 2, 3 dias depois do curso, um monte de graduados ali, o restante que, mesmo que não tenha conseguido se graduar, são muito bons, foram muito bons, mas ali com a gente no curso, há um caso de rebelião numa das delegacias de polícia. A gente tinha muitos presos na delegacia. E aí começamos com todas as técnicas novas, manuais e etc e tal, e tentando chegar a um acordo da negociação e a coisa ficando feia. E não dando certo nada daquilo que a gente... Tudo que estava no livro não dava certo. Não estava funcionando. Não, é porque esqueceram de ensinar para os marginais como é que tinha que agir no livro. Detalhe. Eles não seguiam nada daquilo. E lá pelas tantas falou assim, bom, vai ser determinada a invasão tática. O que nunca é bom, nunca é a última instância. É a última instância, só quando realmente os reféns estão correndo risco de vida, é iminente, a gente evita ao máximo isso. E quando a gente já estava, o meu grupo ia entrar, a gente já estava se aparamentando todo, né, com máscara de gás, capacete, escudo, tudo aquilo. Todo. Um dos policiais falou assim, vamos tentar a última vez? Deixa eu conversar aqui com o pessoal. E a cadeia virada lá dentro, né? Tinham acho que 140 presos lá, imagina, dentro de uma delegacia. E aí ele vai lá, para na frente da grade ali, onde tinha o visual dos presos, né? Puxou a balaclava e falou, gente, agora é o seguinte, grita um lá do fundo, ih, sujou, chegou o Homem-Aranha. Acabou a rebelião. Quebrou as pernas. Acabou a rebelião. Até os presos sentaram no chão para dar risada. Olha isso. Né? Todo mundo rindo, todo mundo não sei o quê. Acabou, entregaram, o refém conseguiu andar, sair correndo. Foi. E resolveu ali. O humor. O humor tá resolvendo. Tá vê? dentro do livro do humor. Ninguém sabia que tinha um super-herói ali na turma. Gente, e assim, quebrou o protocolo e deu tudo certo no final. Mas é um risco, né? Ele assumiu um baita risco, sozinho, né? Puxou pra ele. Ali o que podia acontecer era ser xingado de novo, continuar o xingamento, o pessoal jogando coisa em cima da gente, a gente ter que entrar, de verdade. E nunca é bom, né? Nunca é bom, porque o coitado que tá lá como refém, imagina, na hora que vai pra ele. Porque é um choque, não tem como falar pro pessoal, né? Ó, por favor, o senhor vem aqui. Puro obséquio, dê uma viradinha. Deixa aquelas barras de ferro, né? Enfim, eles preparam uma série de lâminas naquilo. Não ia dar certo, não ia ser bom. E aí, através de tudo errado, deu certo. Tem uma pergunta aqui que eu gosto de fazer. Quando você era criança, quem era seu super-herói? Caramba, quando eu era criança, eu acho que não tinha nem super-herói. Tão velho eu tô. Não. Você se vira aí. Você falou do Homem-Aranha. Quem que era seu super-herói? Pode ser um personagem de filme. Não, eu acho que a primeira pessoa de onde que veio, né? Não, a primeira pessoa que eu vi, assim, e que era um herói. Né? Tinha um seriado de TV. Foi o Vigilante Carlos Miranda. Você sabe que o Vigilante Carlos era um vigilante rodoviário. A galera gugando. Vai pesquisando aí, que eu acho que nem tem, né? Não sei. Tem que ter. Mas o Carlos tinha um cachorro lobo, né? Que era o herói. Então ele tinha um seriado todo. Olha. E num determinado momento, eu frequentava o Clube Hípico de Santo Amaro, teve uma prova grande lá, em homenagem às crianças, do Dia das Crianças. E tinha distribuição de brinquedos para a criançada toda, enfim, daquelas creches em volta da hípica. E falaram assim, ó, vem o Vigilante Carlos aqui. Era a sensação da garotada. Uau. E falaram, ó, ele vai dar uma volta naquela pista, enquanto toda a arquibancada, todo aquele pessoal assistia, né? E aí escolheram a minha mãe para pilotar um carro, que era um carro conversível, era um Impala 1960 conversível, olha aquele Impalão bonito de filme. E aí ela tava ali, eu era molequinho, pequenininho, e falaram assim, vai junto.
E eu sentei no banco da frente junto com ela, o Carlos sentou naquela parte de trás, onde vai a capota, e o Lobo ali, né? Então, para mim, aquilo foi uma sensação maravilhosa, né? Embora com muito medo, porque ele, de vez em quando, ele botava a cara assim, dava uma lambida, imagina, era um leão, né, para um garoto pequenininho. É um leão. Mas eu acho que ele foi, assim, o primeiro personagem que a gente falou, caramba, olha que cara do bem, ele salva todo mundo, defende todo mundo. Era o super-herói da minha época. Olha que legal. E aí, você falou de uma coisa que eu não achei que você tivesse. Eu não achei que você tivesse medo. Todo mundo tem medo, Karine. Olha lá, todo gente, mundo olha tem a aula. medo. Prepara a caneta aí que agora é aula, tá? Não, todo Como mundo... é que lida com isso? Porque o teu medo é medo. Medo que de não pagar a conta é coisa, né? Agora o medo do... Você vê, eu chego aqui, vejo essa maquininha aqui, eu preparado. já tô morrendo de medo. É só pra fazer um... Vai que você descuida, você passa o cartão, entendeu? Passa o cartão. Mas é assim, eu acho que todo mundo tem medo. Todos os fatos diferenciados e inesperados também geram pra gente, não só o medo, as chamadas endorfinas. Adrenalina, mesadrenalina. E você não reage das maneiras corretas. Então, o que a gente aprende, principalmente em operações especiais, é vencer o medo. É mesmo com medo, vencer o medo, porque você tem que salvar alguém, tem que superar aquilo, né? E tentar fazer da melhor maneira possível, mesmo com o estresse físico e mental máximo, mesmo com o medo, mesmo com as endorfinas, você tem que agir da maneira mais correta possível. Então, isso é um treinamento que a gente vai fazendo. De diversas maneiras. Quando você chega no curso, tem uma série de pagações que o pessoal faz, que os instrutores gritam com você, brigam. Você cria uma série de situações, cenários, né? Eu lembro que quando eu fiz o curso da SWAT em 88, no Departamento de Polícia de Miami, eles aprenderam justamente com os comandos da Marinha Americana, o SEAL, né? Famoso hoje o SEAL. Olha. Eu fiz um treinamento com o SEAL, que o SEAL 1 era o SEAL número 1 na criação dos comandos SEAL. Turma 1. Que fez o resgate de um navio em pleno oceano, navio Aquile Lauro. Imagina um resgate de refém, Nossa. o pessoal descendo de paraquedas, fazendo mergulho, saindo de submarino para poder entrar no navio e resgatar o navio e os reféns. Então, era um super time. E durante o curso do SEAL, até hoje, você tem um momento que você tem que nadar com os tubarões nas águas geladas lá da Califórnia, de San Clemente. E você fala assim, poxa, mas como é que faz isso? E os instrutores te ensinam que você tem que vencer o medo. Se o tubarão vier te atacar, junta todas as forças que você tem, dá um socão no nariz do tubarão, que ele vai embora. Não tenta fugir, não congela, não sai. Né? Tem que ir para cima. Tem que dar um ataque. A gente sempre pergunta, mas será que o tubarão assistiu essa aula? Porque se ele souber... O duro é isso, né? Tá esperando. Mas aí em 88, nós aprendemos toda essa técnica. Em 90 eu levei uma turma de brasileiros para fazer o curso lá. Né? Gente, ele tem essas manias de levar o povo para fazer, viu? Ele tem essas manias boas. Que legal. Muitas vezes nós trouxemos o departamento de polícia para cá e muitas vezes os outros anos a gente leva os alunos para lá. E num dos dias nós tínhamos que fazer uma invasão numa casa, resgatar um refém, né? Então fica aquilo meio que curso, meio que real. Sim, onde né? a SWAT está agindo. Valendo. E decidiram que um grupo nosso, eu ia liderar um grupo de alunos pelo mar. Então nós entraríamos pelo mar, enquanto o grupo que já formado, os instrutores, entrariam por terra nessa casa em Coconut Grove. E eu lembro que nós ficamos 2 horas no mar gelado lá em Miami. Estava gelada a água, 2 horas dentro da água. Coisa de filme, você contando assim, é filme. Tipo filme. E eu lembro que a gente vai numa formação tática, né? Tinham 10 comigo, né, em fila, e um dos instrutores, maravilhoso, companheirão, irmão, Olá. Super Kleber. Né? Muitas missões nós temos juntos. E o Kleber estava lá atrás. E lá pelas tantas ele passou por mim, parecia um foguete. E eu, Kleber, onde você vai, meu? Calma, não pode fazer barulho. E ele falou, tubarão. Eu falei, que tubarão? Você tá louco? Não tem tubarão. Ele falou, tubarão. Passou um tubarão do meu lado. Eu falei, Kleber, não vem com onda, vai lá para trás. Não tá brincando, não? Eu era o 1 e ele era o 10, né? Porque E ele falou, bom, então vou fazer o seguinte, eu vou ficar na parte do meio, porque o tubarão começa a comer pela beirada. E nós achamos até que era algum trote dos instrutores, entendeu? Falou, tá passando algum...
Tá passando algum com uma barbatana aqui, tá contando história, e daqui a pouco passa um barco do Marine Patrol, com dois sargentos, com arma, olhando, e holofote e tal, e eles falavam assim, pô, essa época do ano aqui dá muito tubarão. Muito tubarão, podia ter mais que Então você imagina. E aí como é que você faz? Você vira as costas, vai embora, pega um táxi e vai para casa? Não, você tem que continuar indo para salvar as pessoas, né? Então são muitas situações de todo dia. Lógico, aí você procura com técnica, você tem que superar aquilo, mesmo com medo você tem que ir, né? Então o dia a dia nosso é esse, é vencer o medo. É um dia de todo dia de adrenalina. A gente costuma dizer que o maior medo da vida das pessoas é o medo de morrer. E aí eu sempre dou uma rebatida, eu falo, gente, o medo de morrer ele é o segundo medo. O primeiro medo, acredite se quiser, é o medo de falar em público. Na verdade, não é o de falar em público, é o medo de errar em público. Ah, sim. Então, e quando você fala do emocional, das pessoas, o quanto a gente também está preocupado com o julgamento. Eu acho que as pessoas estão julgando muito as pessoas hoje em dia. As pessoas deviam julgar menos, porque todo mundo erra. Aquele que julga também erra, mas ele acha que é um ser sobrenatural, que ele nunca vai errar. Então as pessoas estão sendo muito cobradas. Hoje essas mídias eletrônicas, viver, né, colado naquilo, tendo que passar uma imagem, tendo que ter muito seguidor, tendo que ter muito engajamento, tendo que ter tudo isso, nos cobram coisas que estão acima do que a gente poderia, né, fazer. E isso acaba causando, inclusive, muitos problemas psicológicos nas pessoas. Aliás, nos últimos tempos, o que mais a gente vê não foi nem a tal da Covid, né? A gente falou das doenças mentais mesmo, né? Saúde mental das pessoas. A saúde mental está muito abalada das pessoas, elas estão explodindo por nada, né? Constantemente explode por coisinhas pequenas, né? E precisa ser retomado. Isso a gente precisa outra vez tentar voltar a viver normal, né? Mas olha que interessante, a gente estava falando um pouquinho aqui nos bastidores, o quanto, e aí eu trouxe um pouquinho para o mundo de vendas, né? O quanto a gente que é honesto, que trabalha com ética, o quanto a gente, o aperto de mão, o que você fala é lei. E quanto a gente estava vivendo um momento aqui, um cenário político, que algumas coisas a gente estava assistindo e fala, será que isso é verdade? Umas promessas meio assim, sabe? Você está vivendo essa fase na sua vida agora, né? Tô vivendo uma fase, uma nova missão, uma missão muito difícil, Karina, onde eu acho que as pessoas de bem têm que se incomodar. Não adianta ficar no ar-condicionado só reclamando do que não é feito, do que está errado. Eu acho que a gente tem que meter a cara e fazer, o bem tem que se unir. Por isso a gente tem o podcast Forças do Bem, né? Todo mundo que é do bem tem que estar junto e tem que fazer alguma coisa, tá? Não precisa ir para Paulista botar fogo em tudo, né? Fazer que nem os black blocs aí. Não, eu acho que a gente tem que manifestar, né? De maneira séria, ordeira, consciente, mas a gente tem que lembrar, né? Que, por exemplo, a rua também me pertence, o bairro também me pertence, né? Enfim, as pessoas que estão lá me representam. Então a gente tem que cobrar muito essas pessoas. E o que a gente tem visto nesse mundo é impressionante. Aquilo que é olho no olho, palavra, aquele tal do fio do bigode antigo, tá? Isso não existe. As pessoas te prometem um mundo, você assume compromissos em função daquilo que te prometeram e depois fica com cara de idiota e tem que cumprir, né? Muitos não cumprem, mas eu acho que quem é do bem vai honrar aquilo. Então é muito duro, né? É muito desleal com o que acontece. A lei eleitoral é muito desleal, porque quem tem mandato já tem uma série de coisas. Ele já tem os assessores, tem emenda parlamentar, tem verba parlamentar, tem todos aqueles contatos de tudo. E você que quer entrar acaba sendo tratado até, deveria ser de maneira igual, pelo menos. Sim. Mas você acaba sendo tratado de uma outra maneira. Parece que eles não querem deixar ninguém novo entrar. Tem que se perpetuar ali. Então você que está nesse momento agora, do dia 2, presta bem atenção. Não deixe de votar. Pesquise em quem você vai votar. Não é porque é bonitinho, bonitinha, porque está num programa, porque faz sucesso, não. Pesquise o que já fez, não o que vai prometer. Porque as pessoas prometem um mundo, Karina. Prometem um mundo. Veja o que a pessoa já fez, o que tem dentro de si, quais os seus princípios, quais as suas propostas, e vote com consciência.
porque senão nossos filhos e netos não vão Exato. ter muita chance de viver num mundo que a gente Legal. gostaria, né? Num país abençoado como o nosso. Exato. Não, você olhar, são 5 votos que a gente tem que dar. São 5 votos. Então, a gente que ainda, de repente, busca um pouquinho mais de informação, talvez a grande maioria que já tenha a sua colinha. Mas tem muita gente que nem imagina tem noção. ainda. E outra, e às vezes a primeira pergunta que todo mundo faz, qual é seu partido? Quem é seu presidente? Quem é seu governador? Não precisa estar junto Não lá, precisa não precisa ser o colado. meu partido. Isso mudou também, é uma mudança, que antes não era assim, né? Mas todos os partidos são basicamente iguais, entendeu? Você tem que ver a pessoa que vai estar lá. Plano, Quem é que vai estar lá lhe representando? Ser preparado para isso também. Né? Você fala, mas é discriminação, pegar alguém numa comunidade que não teve oportunidade de estudo. Não é o estudo, né? Não é só isso. Ele precisa estar preparado para legislar corretamente. Você vê a nossa legislação, é uma barbaridade. Eu já brigava com meus professores, eméritos, queridos, grandes professores da área do direito. Que livre convencimento, isso aqui é um copo, transporta água. Se você pegar uma garrafa, também transporta água. Mas copo é copo, garrafa é garrafa. Nossa legislação permite interpretações variadas. Cada um interpreta o que quer. Inclusive lá no Supremo, nem os próprios ministros têm a mesma interpretação da lei. Não pode ser uma lei dessa maneira. Você pega a lei agora do Estatuto assim, né? do Futebol, a violência com o futebol, como era gostoso ir no campo com a sua família, né? Hoje você não pode mais ir. Mas aí criaram o Estatuto do Torcedor e um dos artigos lá ele fala brigar, quebrar, acontecer, fazer, depredar, dentro, fora do campo, 5 quilômetros do estádio. Começa a medir. Maravilhoso, até aí maravilhoso. Reclusão, grave, não é detenção, reclusão. Guardado, 1 a 3 anos. Aí, vírgula, deverá o juiz substituir a pena por... Então, por que põe reclusão? É zombar das pessoas. Já fala logo o que vai acontecer. Fala logo, cesta básica, se quebrar, se fizer, pronto. Né? Então, a nossa legislação é muito mal construída. E se você votar numa pessoa que não tenha condição de criar uma legislação adequada, que não dê tudo isso, nós não vamos ter paz nunca. Fica essa confusão, né, de várias promessas. Então, eu gosto de uma frase que a Luísa Helena Trajano fala muito, que é assim, ó, desenvolva a sua capacidade fuçativa. Gente fuça, a gente tem a internet hoje em dia, esse é o ponto positivo, né, dessa internet, para você ter a possibilidade de pesquisar, de escolher, o tal do livre-arbítrio, a gente tem, a democracia, mas aprenda a fazer escolhas. Essas escolhas são tão importantes, desde o nosso candidato até a pessoa que a gente vai se relacionar, até a equipe que a gente vai montar, até o cliente que você vai prospectar. Então, hoje você tem que segmentar, você tem que selecionar e mais, aprender a se posicionar. Porque se você não estiver na posição correta, o teu tiro não vai acertar. Exatamente. Vai ser frouxo o negócio, não é isso? Marina, você sabe que muitos golpes que são aplicados hoje, esses golpes amorosos, por quê? Porque a pessoa está numa velocidade tão grande desse mundo, né? Essa velocidade cibernética. Né? Então, antigamente, o que você fazia? Você ia lá, paquerava, depois namorava, depois noivava, depois casava. A pessoa hoje entra na internet, 2 minutos depois já está casando e já entrou Toma ali um shopping, já casou. Já está num golpe. Não é? Já entrou num golpe pesado. Exato. Né? Então, tem que pesquisar em tudo. Tome cuidado, principalmente com essa primeira faixa que se cria, né, através da mídia eletrônica. Vá a fundo nisso. A imagem que se constrói, né? Porque você constrói qualquer imagem, você promete qualquer coisa, né, rapidamente, mas não, vai buscar lá atrás, vai buscar a verdade daquilo. Cuidado com esses golpes amorosos, hein? Ai, mulherada, meninos aí, muito cuidado, muito cuidado. Só mulherada, meninas e meninos. Meninas e meninos, né? Vale pra todo mundo. A mentira tá aí, a verdade tá aí, então a gente tem que aprender. Tem uma série que eu gosto muito de assistir que chama Lie to Me, que agora eu tô viciada nela, e isso deve ser o seu dia a dia, né? De aprender a olhar o movimento, o olhar, o corpo fala, né? Você usa muito isso? Você sabe que eu fui titular da Delegacia de Proteção a Autoridades. Olha lá. E, enfim, durante 7 anos a gente cuidava dos 97 consulados aqui em São Paulo também, então tinha
Todo dia era o dia de um país, era o dia do aniversário do cônsul, alguém vinha de algum lugar, era evento todo dia. Então foram vários ex-presidentes americanos de outros países, o Alberto Sabin, Dalai, Sua Santidade, o Dalai Lama, fiquei 14 dias no Mosteiro São Bento não, com gente, ele. não é fraco, não. 3 papas, né? 3 papas, Dalai Lama. E ele contou num bastidor também, que você já jantou aonde? Com a nossa queridíssima Rainha Elizabeth II, porque eu fiz um curso de hipismo na Inglaterra, com uma turma da hípica também, e a gente estava lá em treinamento na cudelaria da rainha, e o capitão Mark Phillips, casado com a princesa Anne, era o nosso instrutor. E um dos dias lá ele falou, hoje nós vamos jantar na ala residencial com a rainha. Olha que coisa bacana, que coisa forte, né? Nossa, e experiência. Ela nos deixou há uns dias atrás, enfim, sentimos todos muito, mas enfim, foram várias personalidades aí que a gente passou. E aprendemos algumas coisas, né? Uma delas que cortesia não compromete a valentia, né? Olha a aula. Você não precisa estar de cara feia, precisa estar lá, enfim, fazendo cara de mal, tá lá. E na proteção, nós passamos por várias fases, né? A primeira fase era aquela que acontecia alguma coisa com a autoridade, você sacava a arma, disparava rápido e atingia aquele agressor. Mas ele continuava fazendo o que tinha que fazer. Porque a gente pensa que é igual a Hollywood, que desliga a chave geral. Chave geral é bulbo cerebelo, é diferente, muitas vezes atingido. Se você for colocar a mão no fogo, se você tiver uma agulha ou qualquer coisa, você contrai. Então é justamente, o camarada está com a arma na mão, se for atingido ele contrai e dispara. Então ele continua causando dano. Então nós passamos por essa fase de atirar muito bem a distância. Aí veio a fase assim, bom, igual o futebol americano. O camarada puxou a arma lá, a equipe, alguém tem que se desprender, vai pular em cima dessa arma, pula todo mundo em cima, né? Para tentar minimizar aquela agressão. Mas alguém acaba se dando mal, mesmo com colete e tal. Ali. Mas é o trabalho em equipe. A coragem. Hoje em dia, é justamente trabalhar o lado psicológico, é você olhar na pessoa, no meio de uma multidão, às vezes enfurecida, às vezes... ou não só enfurecida, mas às vezes... de si, meio desequilibrado, né? Às vezes vem um papa, ninguém está enfurecido pelo papa, mas está naquele êxtase emocional... Né? Você tem que descobrir no meio daquela multidão, através do olhar, através desses reflexos que a pessoa tem, dessa forma de agir, qual é a intenção dela, se ela está mal intencionada ou não. Então, o boom hoje, né? Inclusive é muito estudado o Serviço Secreto dos Estados Unidos, que protege o presidente americano, é tentar identificar na multidão. Então, tem todo um lado de preparação psicológico também. Teve uma situação na Argentina, assim, agora, né? Que a namorada, descobriram a namorada do menino que falhou o tiro, não foi? Falhou. Era pra pegar mesmo. E ele chegou aqui. Muito difícil de errar. Aquela moça, ela renasceu, né? Ela renasceu. Uau! São vários casos assim que a gente tem, né? Eu já você vai me contar um outro erro, mas antes, deixa eu chamar aqui um nosso querido patrocinador. Gente, quem aqui não conhece o nosso querido Adalberto Benhaja, assim, tá de frente lá com a BHC, que é uma integradora desse mercado de segurança. Gente, a BHC trabalha com controle de acesso, monitoramento 24 horas, cancelas, catracas, gravação em nuvem e portaria remota. Então, produção, solta a vinheta do patrocinador. De volta, porque no meio de tanta informação bacana, vocês perceberam a aula, gente? E o recado maior, cuidado.
Percebam as pessoas, aprendam a fazer escolhas, proteção, né? Cuidado, amor. Meu Deus, a gente erra muito, né? O Sem Filtro, ele nasce dessa coragem dessas pessoas de destaque. Hoje estou muito feliz de você estar aqui comigo, de mostrarem os seus erros, porque se a gente descobre uma coisa que você fez errada, quantas pessoas vão poder evitar e tirar proveito, né, aprender daquilo. Então, me conta assim, você desde, né, 40, não é isso? Comemorou 45 anos de carreira, não é isso? Dia 1º de setembro, 45 anos de polícia. Uau! 5 anos como investigador, com muito orgulho, com muita alegria, enquanto cursava a faculdade de Direito, e depois como delegado, já há 40 anos. Gente, eu brinquei com ele esses dias, eu falei, nossa, eu tô tão aliviada agora que eu tenho um amigo delegado, que se eu aprontar, eu tenho o WhatsApp dele, eu posso chamar. Vou falar, agora eu tenho um amigo, qual é o delegado? Tem muita gente abusada. Você conheceu uns amigos abusados, assim? Agora eu quero saber, sem filtro. Tem. Solta o verbo aí, vai. Tem gente folgada. Não sei se porque conheceram ou não conheceram, ou porque são vizinhos ou não, né? Do delegado e acha que pode fazer qualquer coisa, né? Então vou contar um fato outro dia interessante. 2h30 da manhã, liga o meu irmão, né? E eu achei que tinha acontecido alguma coisa muito séria. Mora longe, teu irmão? Morava relativamente perto. E eu achei que tinha acontecido alguma coisa muito grave. E ele falou, ó, tô aqui vindo uma festa e passei num comando aqui e o comando me parou. Eu falei, tá, você bebeu? Ele falou, juro por Deus que não bebi. Eu falei, e daí, você tá me ligando pra quê? Ele falou, esqueci minha carteira em casa, não tenho nenhum documento, o comando me parou e agora querem guinchar o meu carro. Eu falei, legal. E aí, você quer que eu faça o quê? Que eu vá na tua casa buscar o documento? Gente, não é fácil não. Aí ele falou, não, você não podia falar com o sargento aqui? Eu falei, falo sim. Pois não, pode passar o sargento. Passa o celular. Aí passou o sargento fulano de tal, muito boa noite e tal. O senhor é delegado? Eu falei, sou sim, mas eu queria dizer o seguinte. O senhor passou o bafômetro no meu irmão? Ele falou, não, senhor. Eu falei, por que o senhor não passou? Ele falou, não, porque aparentemente parece que não tem nenhum problema. Sinal. Eu falei, mas ele tá falando para mim que veio de uma festa? Ele falou, doutor, mas acho que ele não precisa passar pelo bafômetro. Eu falei, faça uma gentileza, passe ele no bafômetro. Segundo, ele tá sem os documentos, tá? Então me faça a gentileza, apreenda o carro dele para ele aprender. Eu não quero mais ser tua amiga. Aprenda o carro dele, tá? Faça o que você tem que fazer e parabéns pelo trabalho que você tá executando. Passa esse danado aí. Imagina o irmão ouvindo o feedback do policial. Eu falei, ainda vou lhe fazer um elogio pro seu comando. Aí nunca mais teve problema nenhum. Não, você conseguiu me convencer que eu não vou te chamar, nunca mais, tá? Então, de vez em quando tem um ou outro que acha que você, porque é amigo dele, porque ele fez a coisa errada. Não. A lei é igual para todos. Regra é regra, né? Regra é regra e a gente tem que cumprir as regras, sim. Gente, olha a aula. Isso é tão bonito de ouvir. Num momento onde as pessoas, né? O brasileiro fala do jeitinho brasileiro, né? Não sei de onde nasceu esse termo, que pegou. E pega até quando a gente vai para fora do país, não é isso? A gente tem essa fama do jeitinho brasileiro. Você sabe que tem um outro caso também, lá de Miami para Orlando. Você pega a Florida Turnpike, antigamente não tinha velocidade, depois eles colocaram um limite de velocidade. E um policial me contando depois que ele foi e alugou um Mustang e queria andar naquela estrada de Mustangão. E acelerou o que podia. E lá é impressionante, porque tem drone, tem avião em cima. Não deu seta, parou. Você vê assim, não tem nada, alguém aparece. Do nada. Do nada. E um policial parou. E quando ele viu um trooper daquele, ele encostou, o camarada super educado, tal, documentos, o senhor é brasileiro, tal, o senhor excedeu o limite e tal. E aí ele, com aquele jeitinho brasileiro, falou, colega, tal, não sei o que, senhor, desculpe, eu não percebi, me empolguei aqui com o Mustang. O colega por quê? Eu também sou policial brasileiro. O senhor é policial, o senhor tem o documento? Tenho sim. Aí ele mostrou o distintivo, o camarada falou, muito prazer em conhecê-lo, que bacana, tal, gosto muito do Brasil, minha irmã já foi pro Rio de Janeiro, tem o futebol, tem o carnaval, tem não sei o que, bateu o maior papo com ele. Né? Falou, bom, mas eu sei que o senhor deve estar com pressa por causa da viagem e tal, eu vou multá-lo só por excesso de velocidade e tal, papá. Olha, eu vou lhe dar um símbolo aqui da minha unidade, deu um distintivo do trooper para ele, cumprimentou e até logo.
Ou seja, não precisa não ter, tem. mas tá me convencendo que não é legal ter amizade com... Não sei se não é legal ter amizade. Pode ter amizade, mas não pensa que a gente vai dar boiada, não. Mas esse é o certo, né? Eu acho que para tudo tem regra, para nossa educação, né? Você pega o sistema de ensino lá atrás, construtivismo, tem várias metodologias, e eu acho que tem que ter regra, eu acho que, falei para você nos bastidores, eu olho para você assim, eu enxergo disciplina e enxergo coragem, porque para fazer o que você faz, é a base. Disciplina e coragem. Aí você olha para o mundo dos negócios. Disciplina faz sentido, gente? Total, né? Total. Coragem. Vamos falar do vendedor. Se eu não tenho coragem para falar, eu falo que hoje eu sou a vendedora mais cara de pau do Brasil, mas tem um método hoje que eu ensino para as pessoas e eu vou defender esse método, né? O que é ser cara de pau? É aprender a entrar num lugar que você não foi convidado de uma forma estratégica para gerar mais negócios. Exatamente. Então tem estratégia. Não é assim, porque tem uma conotação ruim, né? Quando você fala, ai, cara de pau, parece aquela pessoa entrona, sem noção. Mas com ética, com responsabilidade, você aplica isso e tira muito proveito no mundo dos negócios, né? Verdade. Maurício Freire é cara de pau? Eu não sei se eu sou cara de pau, não, viu? Mas eu acho assim, em alguns momentos você tem que ser, né? Com essa filosofia, não do lado negativo, mas do lado positivo que você falou, você tem que ir. E com você medo, tem que né? meter a cara, né? Tem que ir pra cima. Eu lembro também, hoje a garotadinha vai pra Disney com 5 anos, 3 anos, Nossa, 2 agora anos. eles têm né? Vai a bebezada tem toda. um acesso legal, né? Quando eu fui pra Disneylândia, eu já era velho. Eu fui pro pré-olímpico de Los Angeles, e o hotel que a gente ficava era na frente da Disneylândia. E eu treinava de manhã para a segurança da Olimpíada e à tarde eu competia, treinava para competir para poder ir para a Olimpíada, para me classificar para a Olimpíada. Chegava exausto, abria a janela e via a Disneylândia lá na frente. No resortzão lá. E eu falava assim, não é possível não ter força para ir um dia. Chegou um dia, eu falei, não, agora eu vou. Eu vou. Hoje pode acontecer o que for, eu vou. Já tinha classificado mesmo, né? Já estava terminada a minha missão. Atravessei aquele estacionamento até a pé e fui lá. E a hora que eu entrei, eu vi aquele castelo, né, da Cinderela, e vi uma frase de Walt Disney. Todos os sonhos podem se transformar em realidade, depende apenas de você persistir no sonho, lutar por ele, se dedicar por ele. Ou seja, não é tudo isso, mas Our dreams can come true, né? Ou seja, todos os sonhos podem se transformar em realidade. E você tem que acreditar nisso e tem que ir para cima disso, né? Você tem que ter uma meta, tem que ter disciplina. Quando você fala em disciplina hoje, parece que é militarizar, não é militarizar. O crime tem disciplina, né? O crime tem um tribunal implacável, que é a pena de morte simplesmente, rápido, não leva anos, ele é rápido. Por que a gente não pode implantar na nossa vida disciplina, regras, né, conceitos em cima da coisa? E matar algumas crenças e tirar algumas situações. Errou, muda a rota. Errou, vai para lá. O erro faz parte do acerto, né? Faz parte do acerto. Eu vou te fazer um convite agora, que eu acho que você nunca teve na vida, mas também não posso contar muito, porque é surpresa. Quem já assiste o Sem Filtro já sabe o que vai acontecer. Então nós vamos para um outro quadro agora, e lá a chapa vai esquentar um pouquinho mais. Topa? Bora? Topo. Posso pegar minha arma antes? Calma, tô coberto. Não, sem capacete, arma. colete à prova de bala. Pode pegar, se quiser. Pedir apoio do grupo de resgate. Pede socorro. Não, eu no máximo boto no grupo da família hoje. Que é o grupo da família que pode fazer um bulizinho depois, né? Entendi, tá bom. Então, tudo bem. Bora lá. Próximo, Bora lá. produção. Agora o papo é de bar. Meu Deus, eu não sei. De novo, vou ter que chamar os advogados. Eu vou ter que chamar a oração. Eu não sei o que vai acontecer aqui, entendeu? Nós vamos começar com um brinde, né? Um brinde sem álcool. Topa? Brinde sem álcool. Sem álcool. Tá bom, senão como é que eu vou voltar dirigindo? Pelo amor de Deus. Vamos me parar com o bafômetro aí, não vai dar certo. Não vai dar certo. Sem Então vamos álcool, abrir. pode. A minha já tá aberta. Como é que abre essa aí? Acho que é na bala. Ah, não. Tudo dele é na bala, gente. Olha lá, ele quer...
Ó, hashtag cuidado, porque o meu armamento é tranquilo, é só olhinho de peroba. Só olhinho de peroba, Só né? olhinho de peroba, cara de pau. O meu também é lightzinho, ele é muito lightzinho, não tem problema não. Não é light. Faz só um furinho. Pra nunca mais, né? Pra nunca mais. Me conta uma coisa, essa coisa de atirar... Deixa eu desligar aqui o celular tocando. Essa coisa de atirar é um esporte, certo? O tiro, ele começa, é um esporte. O tiro é um esporte com várias modalidades, inclusive modalidades olímpicas, muitas delas. A primeira medalha do Brasil de ouro numa Olimpíada foi em tiro, em 1920, com o tenente Guilherme Paraense em Antuérpia. Então o tiro, ele exige uma série de coisas, como vários esportes, como a maioria dos esportes. Concentração, disciplina, né? Você baixar o teu batimento cardíaco, aprender a respirar, aprender a ter o momento correto, né? A superação, a quebra de recordes, ou seja, ele te disciplina muito, né? Te cria autoconfiança. Isso o tiro, aquele atirador que pratica de verdade. O que é perigoso, às vezes... Agora, anota aí, gente. Porque Atenção. Nós estamos no efeito aí, todo mundo armado na rua por causa da violência. Vamos por etapas, né? Tudo que é radical não é bom, nem para um lado nem para o outro. Eu acho que a gente tem que ter o bom senso. A maior arma do ser humano é o bom senso, né? Então a gente tem que ter bom senso. O atirador praticante, ele não apronta, ele quer estar legal, ele não precisa mostrar que está armado para você sentir medo, ele tem o autocontrole, ele sabe que, se necessário, no momento de emergência, para defender a vida dele ou de terceiro, ele vai saber utilizar isso. Aquele que aquele que pega uma arma, sai, né? E anda por aí e não tem isso, o que ele precisa mostrar para você que está armado, você precisa sentir medo, né? Ele acha que ele é o dono do mundo, poder, ele não tem o equilíbrio suficiente para isso. Então, eu acho agora nós vivemos esse ponto, né? Posse, porte de arma, tem que armar todo mundo, não tem que armar ninguém, a imprensa massacra. Ai, que tema. Posse de arma. Se eu não consigo estar ao teu lado, ao lado de cada uma das pessoas que estão aqui, se eu não consigo estar em cada residência, se eu não consigo estar no teu sítio, na tua fazenda, eu não posso impedir você de ter o livre-arbítrio de decidir se você quer ou não, né, defender a sua vida e da sua família. O direito sagrado à legítima defesa. Desde que tenha ordem, desde que tenha disciplina, desde que tenha uma série de regras e você esteja preparada para isso. Agora, porte de arma, sair da tua loja, sair do teu comércio, sair da tua casa e andar com ela na rua. Só aquelas pessoas que necessitam, evidentemente. Porque senão também... Dá uma confusão geral, vai dar né? confusão. E eu tava falando até do esporte, você fala do tiro, e eu vejo muitos meninos agora, não sei se mulheres, mas eu tenho escutado mais os homens. Eu vou pro clube de tiro. Mas não necessariamente, eu não sei, precisa ter porte, mas eu sei que a brincadeira nova da moçada agora é atirar. Para ir para um clube de tiro, você deve estar associada ao clube, normalmente federada, confederada. Olha quanta... Você tem uma regulamentação, você tem que ter uma arma. Existem clubes que alugam para treinamento para o curso, né? Tem uma série de regras da munição, ou seja, mas agora existe uma brecha que você tem, que é assim, quando você vai para uma competição, você vai para a natação. Você nada 50 metros, 100, 200, ou você nada costas, borboleta e... né? Você vai para vários. No tiro, você não vai apenas numa modalidade. Normalmente você faz 2, 3, 4 modalidades. Então você vai com 4 armas diferentes. Se você for assaltado, você está deixando aquela pessoa levar 4 armas diferentes. Olha isso. Então, para você sair da tua casa para o clube de tiro, existe uma permissão para você, naquele trajeto, uma das armas estar em condição de uso, o que não era permitido antes da flexibilização. E que também não era razoável, porque você fica na porta de um clube de tiro, viu o camarada sair, sabe que a arma dele tem que estar de um lado, a munição do outro, esse camarada, você vai com uma faca lá para assaltá-lo, né? Exato. Então, existe essa brecha hoje. O que não se pode permitir é que as pessoas, por conta dessa brecha, acabem usando a arma fora daquele local, fora daquele trajeto. E algumas pessoas...
em todas as áreas, né? Você tem o padre pedófilo, você tem o médico, se é que se pode chamar do médico que fez o que fez há uns dias atrás. Se a gente ainda chama, né? Então você tem gente boa e ruim de todo lado, É né? verdade, Então é verdade. você não pode, por 1, 2, 3 casos, fazer uma exceção total, né? Senão você falaria assim, bom, o camarada Generaliza. bebeu, saiu com o carro, causou um acidente. Então acaba com todos os carros. Ninguém mais pode andar de carro? Não, você vai punir aquela pessoa, né, que fez a coisa errada. É o trabalhão. Mas aí, falando de coisa errada. Coisa errada, coisa errada, coisa errada. Ela adora uma coisa errada. Adora uma coisa errada. Eu até te fiz uma proposta ali, né, nos bastidores. Falei assim, olha, se você não tiver muita coisa errada, eu posso te emprestar um pouquinho aqui da minha lista. Porque eu não sei se você faz coisa errada. Faz coisa errada? Já fez alguma coisa errada? Assim, já foi num bar, num restaurante, tomou um porre, se machucou brincando, fez uma confusão sem querer. Já se colocou numa situação assim? Eu acho que a gente faz isso constantemente, né? Agora, de porre, eu tomei um único porre na minha vida, falei que nunca mais eu tomo outro, segundo. Imagino que deve ter sido chocante. Eu não sei se foi chocante, mas eu acho que muita gente está rindo até hoje. O que aconteceu? Agora eu quero saber. Gente, ninguém esperava, né? O grande finale. Bora, me conta. Existia uma época que a gente ia para as boates e o bacana lá era ter aqueles concursos de dança, né? Dança? Dança. Aí um dia falaram que eu tinha que entrar num concurso de dança. Você, moleque, naquela época, vamos entrar. Vamos. Mas e para coragem para aquilo? Tinha que tomar umas, né? Ah, para dar uma soltada. E aí eu lembro que, enfim, acharam uma dupla para mim, que era uma bailarina. Puta, a e menina falaram dançava assim, ó, bem pra caramba. se você ficar parado lá, não tem problema nenhum, que ela Ela te dança, leva. todo mundo vai prestar atenção nela e você vai Pronto. ganhar o concurso de dança. Eu falei, pô, mas para ficar ali no meio de todo mundo, precisa tomar um gorozinho, né? E aí um gorozinho, segundo gorozinho, O que terceiro era esse gorozinho. gorozinho? O que era? Cerveja? Ah, não, acho que misturaram tudo, uísque, gin, Vixe! Cuba Libre na Que época. tinha? O que tinha, eu olhava aquilo lá, tava calor, boate cheia e tal, ia bebendo aquele trem. E aí eu criei coragem e falei, eu vou dançar. Coragem. A hora que eu fui pra pista, a pista tava lotada, mal você conseguia mexer, aquele mexe pra cá, mexe pra Nem lá. valsa dava pra dançar ali. De repente eu achei que eu tava ouvindo gente dar risada. Achou. Achei. Aí eu parei pra olhar, dei uma desequilibrada assim, encostei no espelho, botei a mão, fiquei naquela posição assim, ó, de 45 graus. Apoiando a parede pra parede Não cair, conseguia empurrar o espelho, entendeu? E todo mundo tinha parado de dançar e só tava o idiota lá na frente. Você tava lá parado, Tava parado segurando e todo mundo dando risada tipo, a de casa mim. não cair, vou segurar. Nunca mais na vida Te deu eu um falei... apagão, te deu um negócio. Não, de verdade é o seguinte, como eu competi, eu fiquei 42 anos representando o Brasil em competições de tiro. Tive o privilégio, né, de ter a primeira medalha de tiro de combate da história do Brasil em 1984, no Campeonato Internacional Benito E eu Juárez. brincando aqui com... Olha, Foram vários anos de competição e eu treinava a semana inteira e sábado e domingo eu estava em competição. Então eu não podia beber, porque se eu bebesse eu não conseguia nem treinar, nem competir. Não E preparava. eu perdi totalmente a resistência, né? Se você falar assim, ó, pega um dedinho remédio, lá né? de alguma coisa, eu Até tomo. essa aqui, se você vai tomar, dormir. Se eu vai tomar ficar esse aqui, bêbado, se zero. tiver álcool nela, É zero. eu tenho que estar deitado. mas você... Eu já tomo deitado É porque pra não consigo chegar. Não chega. E longe de espelho. Longe de espelho, pelo amor de Deus, para não lembrar nunca mais da vida. Mas o lance, eu vou te dizer, a gente fala do psicológico, né? Essa danadinha, ela é zero, viu? Alô, Heineken, um beijo pro Neves, né? Nosso querido Neves. Mas eu acho que ela dá uma enganada, porque eu fico feliz, eu não sei, é tão psicológico as coisas, né? Depois eu vou conversar com a tua equipe Com a produção, técnica aqui, que vou dar uma prometeram para mim que aqui não tinha uma gota de álcool, viu? Eu vou será que conversar eles com eles ali fora. Estão Eu vou batizando conversar. a bebida, gente. Por isso gente. que tá um cheiro com de cheirinho de cachaça. Eu gosto disso, coisa errada, assim. Você já foi em alguma festa de família e fez alguma coisa que não deveria, né? Pagou um mico? Um mico. Porque a gente fala do cara de pau, né?
São os 10 mandamentos do cara de pau. E o primeiro mandamento do cara de pau é assim, pague você o primeiro mico, né? Porque é melhor você já tirar o teu barato pro próximo não rir depois, né? Mas já teve um mico, alguma coisa que você fez assim, festa falando, de família, acho que não, essas mas... o povo fala até hoje, né, família? Mas acontece que eu fiz hipismo muito tempo, sabe? E aí eu frequentava muito o Jockey Club para ver a parte técnica do desenvolvimento técnico dos cavalos, né? Para fazer os exercícios iguais e levar para a hípica, mas características totalmente diferentes. E um belo dia o meu cavalo machucou, eu precisava de um outro cavalo para continuar a competir. E falaram, vai ter um leilão no Jockey Club. Eu falei, pô, vamos embora. Vamos ver como é que é. Agora, quem sabe, eu consigo comprar um cavalo. E aí, olha pra cá, olha pra lá, tá, um cavalo olhou pra mim, olhei pra ele, achei ele bacana, falei, pô, teve empatia. Falei, esse aqui. Fui lá no folhetinho, olhei, tinha 7 vitórias no Jockey. Pô, olha, danado. Olha. Puro sangue maravilhoso. Eu falei, é esse. É esse. Só que eu achei estranho que quando começou o lance lá, ninguém dava lance, só eu, né? Falei, deve ter alguma coisa errada, mas fui dar o primeiro lance, saiu no primeiro lance e eu levei o cavalo embora. Tipo, faltou... Daí, quando eu cheguei na hípica, alguém olhou pra mim e falou assim, mas sabe por que esse cavalo parou de correr com tanta vitória? Porque ele tá com o boleto inflamado, inchado, ele não consegue mais correr. Não. Pô, mas será que ele salta? Falou, se for de bengala, se for numa cadeira de roda, pode ser que ele consiga saltar. Você comprou eu falei, o que eu vou fazer com esse trem? Eu vou levar pra fazenda, doar pra um primo lá, pra alguém. As crianças brincar, né? Mas não sei nem se puxa charrete, pô. Pô, né? E aí eu sei que começamos a tratar, o bicho desinchou aquele boleto e tal. Eu falei, os caras estão por fora. Cavalo tem boleto? Tem. Eu achei que era só eu. Aí eu falei, os caras estão por fora. Esse cavalo aqui vencedor, bacana e tal. Acreditando. E primeiro dia, todo mundo lá louco pra olhar, aquela garotada toda olhando lá. Eu saí da cocheira, entrei na Hípica Paulista. Lá tem as pistas de polo, que parece uma pista de Jockey Club. É aquela mesma conformação, tá? E eu todo elegante lá, todo bacana, achando hoje, que eu tava hoje tô abafando, Hoje abafando. Vai. O cavalo acho que olhou, viu aquilo ali e falou, estou no jockey. Ele deu uma disparada, eu dei umas 18 voltas. Ele só parou quando acabou o combustível dele, não conseguia mais parar aquele trem. Ou seja, fraturou né? o cavalo tudo de novo. Ele até não fraturou, depois ele foi legal, ele conseguiu saltar. Sem controle. Mas daquele dia foi um mico do cão, porque ele não parava por nada do mundo. Ele deu uma acelerada mico, gente. Ali. Todo mundo olhando ele lá na e cada vez que eu passava, todo mundo batia palma, né? Porque... achando que você tava fazendo aquilo com... Tirando o maior barato. Esse cara não para, vou cair, né? Não parava mais, eu não conseguia pular, não conseguia sair de cima dele, não conseguia segurar o bicho. O bicho achou que ele ia ganhar o grande prêmio lá no jockey. E o cavalo é um bicho imponente, né? Ele é forte, então você não tem o controle, a queda dali é danada. Cair do cavalo... eu tive um tombinho do cavalo, fiquei 2 anos com colete de aço, em 1971. Enfim, usei 2 anos de colete de aço, depois aquelas barbatanas de aço e tal. Já que você gosta de coisa errada... Eu adoro coisa errada, manda. Agora já está prescrito, não adianta vocês quererem voltar mais. Quando eu fui fazer o CPOR de São Paulo, com muito orgulho, nossa turma é maravilhosa, até hoje todo mundo se fala todos os dias. Todo mundo quebrava o galho do médico, arrumava um médico para quebrar o galho para não servir. Eu tive que quebrar o galho para poder servir, porque eu estava com um colete... queria. Eu estava com barbatanas, aquelas barbatanas. Tirei o de aço total e usava aquele de barbatana. Tinha motivo para levar um não, né? Para ser liberado. Tava fora, de todo jeito. Não podia jamais ter feito cavalaria. E aí eu só tirava na educação física, porque você ficava com aquela camiseta de educação física, não dava para mostrar. Fora isso, era o tempo todo sofrendo pra caramba, mas foi maravilhoso. Entrei menino no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, acho que saí homem, gente. Olha, fui comandar legal. o Pelopes em Amambai. Isso talvez tenha me trazido aquilo que eu tinha dentro de mim de polícia, né? Porque lá a gente fazia o trabalho de polícia em Amambai, fronteira do Brasil com Mato Grosso, né? 70% do contrabando entrava entre a área de Bela Vista e Foz do Iguaçu. Paraguai, Amambai fica ali no meio do caminho. Então, eu acho que isso que me aflorou. Quando eu voltei, já voltei prestando concurso para investigador. Olha que legal. E foi quando eu te perguntei, né? Falei quem era o seu super-herói, qual que era a série que você se inspirava. E você se permitiu viver aquilo e aí foi sentindo, né? Interessante a gente
ter a oportunidade de se testar, de provar as coisas. Por que que a gente vai no supermercado e a gente não prova o bolo para comprar? A gente tem que provar aquilo que a gente vai se dedicar para saber quantas jovens agora escolhem os seus cursos ali e ficam testando vários, né? Exatamente. Tem uma mudança exatamente. gigante nisso hoje. Antigamente a gente falava, o que que você vai ser quando você crescer? Hoje não tem mais isso. Não, eu acho que a gente passa por uma fase, né? Todo garoto, principalmente homem, quando chega ali um molequinho, na minha época havia filme de Bang Bang e queria ser cowboy. Depois você Pois vê é, o americano. bombeiro, passa o caminhão do bombeiro, você fala, quero ser bombeiro. Eu acho que todo garoto Que passou passou essa... por isso. Queria ser bombeiro, né? Mas você vai amadurecendo, vai entrando, enfim, na escola, vai vendo, aí vai vendo, bom, me dou bem com as ciências exatas, nas ciências humanas e etc. E vai definindo, né? Hoje a gente vê que a garotada vai lá e presta concurso. O que você vai fazer vestibular? Medicina, engenharia, advocacia, administração. O que entrar tá bom. Cadê a vocação? Né? Como é que vai ser um bom profissional se você não ama aquilo que você faz? Cadê o coração? Tem Cadê que- o coração? Tem que ter o coração. Eu O acho. coração fala mais que tudo. Exato, eu acho que hoje também a gente tem uma grande oportunidade que vem aí a internet, né, com esse lado positivo, para a gente saber, estudar mais coisas, para ter a oportunidade de provar para poder escolher. Então, acho que a gente é meio multitarefas hoje em dia. Você pode, a gente fala do mundo do empreendedorismo, né? Você pode ser um empresário, você pode também focar em vários business, a gente pode ser várias coisas hoje em dia. É uma liberdade, eu diria, né? Porque antigamente se tinha uma educação não errado ou certo, pelo amor de Deus, mas talvez um pouco mais conservadora, né? Pense você que eu fui educada pela minha mãe para falar baixo e para não deu certo. Coitada da sua mãe, deve ter sofrido um Era monte. para falar baixo e quando tinha uma pessoa mais velha do que eu não podia falar. Foi assim que eu fui educada. E aí, claro, porque ela também recebeu sua educação, mas hoje em dia, falamos do respeito no começo do programa. Ela colocou isso em mim, então eu entendo os limites, apesar de eu brincar, de eu falar alto, mas não tem vulgaridade, não tem falta de respeito. E a gente está vendo muita coisa hoje em dia, né? TikTok, tem umas coisas que estão passando um pouquinho do limite, Eu acho que né? está passando bastante do limite, né? Eu acho que tudo tem um limite na vida. Uma das coisas que me marcou muito, você sabe que eu fui 4 vezes para o FBI, uma vez só para fazer tiro, outra vez, enfim, para fazer um curso. É demais, né? Depois fui para fazer um curso de executivos, de chefes de polícia, né? Depois fui conselheiro de turma. Quando eu fui conselheiro de turma, que é um meio professor ali entre o professor e a turma, né? De chefes de polícia da América Latina, o diretor da academia, eu já era diretor da academia de polícia aqui, e o diretor da academia lá me deu uma camiseta de cor diferente. Todo mundo lá usa uma camisa de cor diferente, né? Conforme o curso que você está fazendo, a cor conforme tal. você identifica aquela sala de aula. E eu passava pela academia de polícia e às vezes estava a garotada sentada assim ó, no chão, no corredor. Essa época estava muito frio, então ninguém ficava fora, ficava dentro dos Sim. corredores. Com o laptop, quando eu estava passando, eles levantavam e falavam, bom dia, senhor, muito obrigado. Boa tarde, senhor, muito obrigado. Ia no café, ninguém deixava eu ficar na fila. Senhor, por favor, muito obrigado, senhor. E todo mundo vinha falando muito obrigado. E eu encontrei o diretor da academia e falei, eu queria conhecer o meu xará, meu dublê. Ele falou, como? Eu falei, pois bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, o pessoal é super educado aqui. Mas obrigado, senhor, por quê? Ele falou, porque o senhor está com a camisa da cor do professor. Os professores aqui têm que ser respeitados. Você pesquisa, estuda a tua vida inteira e dedica isso para alguém. Agradecendo o mestre. Então você tem que agradecer e tem que reconhecer o professor. Que lindo. Aí eu falei, igualzinho no meu país. Super. A professora fala, você vai lá dar uma cadeirada nela. A professora. É. Não fala nem o nome dela. Dá uma cadeirada nela, vai lá, arrisca o carro do professor e agride o professor na sala de aula. Aonde nós vamos chegar com isso? Quer dizer, como que nós vamos, né, construir uma nação, Exato. né, construir uma sociedade se não há respeito sequer aos seus mestres? Sabe que no Japão, o único que não se curva perante o imperador é o professor. Olha que coisa maravilhosa. Olha que lindo, né? Por isso, né, dizimado na Primeira, Segunda Guerra, vira uma superpotência. Tá vendo? A educação muda o mundo. É ela, né? E aí a gente acaba que fala, independente de política ou não, eu vou fazer o meu melhor, porque como é que eu educo meu filho? Por exemplo.
Exatamente, o exemplo é tudo. É isso, é o exemplo. Então, como é que você é um grande líder? Fazendo o seu melhor, as pessoas se inspiram em você. Exatamente. E aí você vira um influencer. Hoje em dia, a gente tem esse termo novo, né? São as figuras públicas virando influenciadoras. Então, as pessoas conseguem te acessar hoje de uma forma que antes não conseguiam. Exato. Isso é muito legal. A gente ter a oportunidade de conhecer um pouquinho dessa sua jornada sem filtro. Então, a internet tem as coisas muito legais e tem coisas que também não são Mas muito legais. o que para mim choca ainda é que os nossos pretensos ídolos, porque para mim é um pretenso ídolo, o ídolo é aquele esportista, aquele artista, aquela pessoa que durante a sua vida passou imagem positiva, passou o bem para as pessoas e não com exemplos ruins. Você pega, às vezes, um camarada, ganha muito dinheiro de repente, aí sai bêbado, vai lá, atropela as pessoas. Tentando. Isso, né? Vai lá, Isso. pega um barco e acaba causando um acidente, mata alguém. Isso. Ou seja, isso não é ser um ídolo, né? As pessoas, Mas às ele vezes... tá influenciando esse danado, Tá né? influenciando, as pessoas ficam idolatrando uma pessoa que só passa exemplo ruim. É verdade. E a gente tá precisando resgatar exemplos bons, né? Hoje eu sei que o pai, a mãe, cada um trabalha, às vezes no horário diferente, o filho aprende na rua, e na rua a gente não aprende boa coisa. Não dá para aproveitar 100% de coisa boa na rua. Então, aquela educação, o exemplo que é de dentro de casa, já não está tendo. Não há uma escola em tempo integral onde você realmente vai aprender valores importantes. E essa palavra... Né? Os valores, os conceitos importantes, aonde você, através do esporte, vai aprender a disciplina. Que é maravilhoso. O né? esporte, ele traz tanta coisa Tudo. bacana De repente, um curso vida. profissionalizante ali, para ele já sair daquela escola, já Sabendo com uma trabalho, perspectiva, né? Hoje Isso é tão difícil achar um encanador, um eletricista, alguém que faça um trabalho, né? Você fica procurando, de repente tem uma gama de gente que poderia já começar o seu negócio, já ser independente, já ser o seu empresário, né? É verdade. Porque tem uma profissão, porque teve uma oportunidade. Gerações, né? Eu sou da época que eu tinha que trabalhar para comer, para morar, para sobreviver, e agora, né, a vida boa, eu diria, né, que a gente proporciona para os filhos, algumas coisas a gente, por cuidado, deixa de acontecer, mas também cuidado com excesso, né? Porque senão não sente dor. Igual você fez com o seu irmão. Tem que sentir dor, porque você estava educando ele. Eu acho que Era sim, uma porque forma você de vê que educar nunca um mais cidadão serviu brasileiro. pra sempre. Nunca mais ele te liga, né? Não, ele é do bem. Ele é do bem, ele é queridíssimo, ele dá um bom exemplo também, tem 3 filhos maravilhosos, tem uma família maravilhosa, batalhador, trabalha pra caramba, e eu acho que serviu, porque nunca mais eu soube que ele tá na balada, bebendo, tal, fazendo e saindo com o carro. Não, teve a consciência, né? Vai com o aplicativo. Ligou também, né? Bonitinho, já te ligou. Mas agora eu fiquei sabendo aí que são 5 mulheres, acho que é isso. Quantas mulheres na sua vida, lá na sua casa? Eu acho que é um pouquinho mais. Um pouquinho mais? Um pouquinho Só você mais. de menino, no meio de tanta mulher assim? Eu nunca ganhei uma eleição em casa. O dogzinho meu, Lucky, querido, já nos deixou, nos abandonou, não tá mais. Mas nem ele votava comigo, ele votava com as meninas. Ia pra turma das meninas, a minha querida Laura, esposa maravilhosa, olha lá. também batalhadora, que dá um exemplo incrível para as meninas. Nessa sua jornada, o quanto foi importante. 3 filhas, 3 netas, 2 dogs, ou seja... Só mulheres. Só mulheres. Tá proibido entrar homem em casa. Pois é. Ah, não. E as filhas já estão ouvindo isso aí, tá? As filhas já estão ouvindo. Você sabe como é que operações... Você gosta de confusão? Sabe como é que operações especiais faz quando a menina traz um namorado? Ai, que medo. Você sabe como é que é? Não. A gente reúne o grupo de operações e toda vez a gente tem que manter o nosso equipamento. A gente tem que tratar o nosso equipamento. Então a gente convida o garoto, faz-se aquele círculo, todo mundo arrumando o seu equipamento, afiando faca, pulindo o capacete, limpando a arma. Aquela cara de mal, né? Ninguém fala. Ali ninguém fala. Aí põe o garoto no centro com o pai. Entendeu? Aí o pai pega uma faca daquela pequenininha, vai afiando, pega um salame, dá aquela cortada assim, ó, e joga o salaminho cortado em cima do colo dele. E fala, quais as suas intenções com a minha filha? Meu Deus do céu! É uma... Se ele ficar lá e voltar, é porque é bom e merece. E é corajoso. É corajoso. É da área. É da área. Vai aguentar, vai seguir, né? Mas normalmente some.
Puta merda, mas eu queria saber aqui o que seria dessas 5 mulheres assistindo o nosso querido delegado. Agora eu vou falar do delegado Maurício Freire fazendo uma dancinha na internet. Como que ia acontecer isso lá em casa, lá na sua casa? Como é que ia ser? Você chegando, tchanã, família, cheguei. Como que é? Imagina a cena, abriu a porta de casa, as meninas, que ele não tem mulher. Gente, só tem mulher bonita lá, né? Ó que ele fez mulher bonita, viu? Por isso que eu atiro bem. Olha lá, Como seria essa chegada em casa? Abrir a porta, tarará, tarará, e o pai, claro, gente, eu não sei se eu vou levar assim, não, mas cara de pau é assim, entendeu? Topa pagar uma dancinha no final de Sem Filtro? Meu Deus. A dança da bala? A dança... Ah, conta essa primeiro. Não, mas Dança a outra da bala? dancinha é uma mais fácil. Dança da bala, a gente pega, Ó lá. ela põe os gongos, por exemplo, Natal ou um aniversário, tira, né, e vai fazendo o sonzinho na bala, né, do parabéns a você, do Jingle Bell. É assim, a dança que eu sei fazer é essa. Não, mas é uma dança mais digital, mais internetica, assim, mais moderninha. Topa? Meu Deus. Tem que avaliar, né? Não, aqui não tem nenhum objeto cortante. Não, só tem óleo de peroba. Nem esses 18 caras que estão aqui da sua equipe vão me fazer dançar, menina. Gente, levei um fora ao vivo aqui no Sem Vai Filtro. levar um fora ao vivo, primeira vez que alguém vem aqui e não tem a coragem de entrar na dela. Nem o Coronel Luca, que veio aqui. Dançou. Gatiano, Vera, operações, Dançou. comando. Arrasou. Chegou aqui, a Arrasou. Garina pôs ele pra dançar. Arrasou, dançou muito bem, entendeu? Calma, gente. Eu não bebi. Nem tudo está perdido. Bebeu? Não vou beber. Não bebeu? bebi. Cheirou? Não vou beber. Meu Deus, nós vamos dar um jeito, Ainda porque não tô com vendedor não coragem. desiste. Que medo dessa dança. Vendedor não desiste. Sabe que uma das maiores características de um vendedor é a resiliência. Resiliência, né? Isso também faz parte dos comandos. Olha lá. É resiliência. Então, não sei que... vamos ver como é que vai cruzar o livro agora, entendeu? A aula de lá com a aula de cá. Posso pedir para um representante meu dançar? Não Era vale, bom. ele já dançou vários. Eu vou pedir para o meu representante. Pedrinho, você vai estar, você vai ser nomeado. Olha lá. Dançarino ad hoc. Isso no termo jurídico é bacana. Quem é da área jurídica sabe. Dançarino ad hoc. Pode dançar no meu lugar aqui, Pedrinho. Faz favor. Calma, Vem. que isso depois é lá no Instagram. Ah, é no Instagram? É no Instagram. Então vocês vão ver o Pedrinho me representando, certo? Nessa dança. Gente, que delícia! Sem filtro bacana essa noite. Eu queria primeiro agradecer. Como é que as pessoas te encontram hoje? Fala do seu número, porque, gente, é claro que o meu voto é dele. A gente precisa defender a segurança, a proteção. Há pouco tempo, né, que eu estou convivendo aqui, graças ao CT, a gente se aproximou. E é só inspiração. É o influencer, que agora a gente acessa ele nas redes sociais. Pois é, ficou esse negócio das redes sociais, né? Então, nós temos aí em todas as redes sociais, Delegado Maurício Freire, ou DEL, D-E-L de delegado, D-E-L Maurício Freire. Também Forças do Bem, que é o nosso canal YouTube, nada monetizado, então compartilhe à vontade. No site, nessas mídias todas, nós temos várias diquinhas de segurança, várias apostilinhas, entrando em casa, saindo de casa, usando o Pix, se fez o que aconteceu, como que eu vou fazer, ou seja, são pequenas pílulas de segurança para ajudar você, para ajudar os seus familiares, nos ajude a proteger vocês, tá? Então tem todas essas mídias, tem o canal terça-feira, toda terça-feira. Que horas que é? Né? Às 20 horas, tá? Não percam. Não é só segurança, é todo mundo que é do bem, todo mundo que é força do bem para trazer. Então, nós tivemos aí várias áreas, né? Todo mundo é do bem, você é do bem, tem que estar com a gente, tem que estar junto, porque forças do bem têm que permanecer unidas. E se você não tem ninguém em mente, no dia 2 de outubro, olha lá, tá? Entra nas mídias, você vai ver. Lembra desse número, 7038, 7038. 7038. Pesquisa, vê o que já fez, quem é, o que tem dentro de si. Várias propostas, tragam sugestões, tragam essas propostas para a gente agregar
né, uma grande corrente do bem. Então, a galera do Sem Filtro aí, ó, 7038, com certeza. Segurança, educação, tudo isso faz muito sentido na nossa etapa. E você é referência, né? Muito bacana poder... A gente comprova isso quando vê os filhos. Quando assistir sua filha no programa falando, isso é o maior legado que a gente pode ter, né, enquanto profissional, independente de dinheiro e de tudo mais, mas onde é que a gente comprova que a pessoa realmente é bacana? Vai olhar a família, vai olhar os filhos. Eu digo que os filhos são o nosso espelho. Você quer conhecer alguém? Olha para o filho dessa pessoa. Eu fico assim, com os amiguinhos do meu filho, eu fico só olhando. Aí eu já sei como é que é na casa dele todinha, só de olhar o comportamento. Né? Então, obrigada por isso. Continua, que tá inspirando para cima. Estaremos juntos nisso. E, gente, a próxima quinta-feira tem um convidado para lá de especial, porque vai subindo a régua, entendeu? Vai ficando uma coisa aqui para fazer esses convites. E só para dar um recado para as pessoas, gente, final de setembro, fiz uma parceria com o nosso querido Professor Silvano Barbosa. A gente está lançando aí uma jornada B2B só para quem é do mundo corporativo. São quase 3 horas online da prospecção ao fechamento. Um jeito novo e atualizado de você conversar, poder invadir essa prospecção e aumentar os seus negócios fechados. Se quem quer saber um pouquinho mais disso, chama a gente em qualquer botão que você encontrar aí. Eu não sei qual é o canal que você está assistindo, mas chama no direct, chama no comentário e a gente entrega para você o link para você saber um pouquinho mais de informação. Um beijo, uma boa noite, bem cara de pau e gratidão. Quer deixar uma frase, um grande finale assim para as pessoas? Aquela saideira? Que eu posso falar, né, para as pessoas, Karina, é assim... Quando você encontrar alguém que seja das forças de segurança, Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, teu vigilante da rua, aquelas pessoas que entregam o seu bem maior, que é a própria vida, em defesa de quem sequer conhece, passe por ele, fale bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado pelo seu serviço. Que legal, é sensacional. Ó, gente, que noite maravilhosa. Hoje foi aula aqui no Sem Filtro, então... Um beijo e até semana que vem. Ó, obrigado, Karina. Tá? Obrigado, viu? Olha, parabéns pelo trabalho que você faz. Você também só traz gente do bem. Você é do bem. Vamos estar juntos nessa corrente aí. Gratidão. Parabéns aí. Obrigado por estar com a tua audiência. Obrigada, gratidão. A gente está junto aí no mínimo para sempre. Boa noite, pessoal.